Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Como está sendo o feriadão para vocês aqui no Brasil ou no exterior? Então, me deu vontade de vir falar aqui uma coisa que eu tenho visto e vivenciado com conhecidos. E eu acho muito importante porque às vezes as pessoas precisam, né? E até te pedem conselhos. Só que quando você fala o que você realmente pensa, você se torna inimigo da pessoa. A pessoa não aceita conselho, não aceita a conversa, mas ela que pediu, né? Ela que pediu. O que você acha disso e disso? E você então fala assim: bem, eu gostaria de não participar disso, não quero me meter nesse assunto. Não, mas dá a sua opinião, não tem problema. E aí você fala. Mas quando você fala, você passa a ser mal visto, tá? Então você dá um conselho bom para que aquela pessoa consiga ter uma vida, né? Ter uma direção, porque é aquela velha história, quem está de fora às vezes consegue ver melhor. E não só isso, como todos ao redor fala para a pessoa a mesma coisa. Então, a opinião de outros está batendo com a sua opinião, certo? Mas a pessoa não está vendo. Ela pediu a opinião, mas ela não quer seguir aquilo ali. Então, talvez ela só seguiu para ver o que que a pessoa acha. Mas, na verdade, ela não quer seguir aquilo. Ok. Desculpa, gente. E aí, o que que acontece então? Aí a pessoa vai seguindo a vida escura dela, uma vida cheia de mentiras, né? Um ego lá em cima, sem poder ter essa possibilidade, mentindo para todos os lados, a ponto de ninguém mais acreditar nessa pessoa. Aí a pessoa pensa assim: caramba, agora ninguém me dá mais confiança. Aí começa a dramatizar mais, porque já dramatizava antes. Começa a inventar os dramas, não é dramas reais. A pessoa começa a inventar dramas, coisas pesadas, para que todos fiquem tendo pena dela. Só que ninguém se toca mais, porque todo mundo já pegou todas as mentiras. E se tem uma verdade no meio disso tudo, ela vai sufocar com tanta mentira que já foi falada. Eu acho que todo mundo conhece alguém assim, né? Se não conhece, já conheceu, conhece alguém que conhece, porque eu fico achando assim incrível. Às vezes até uma pessoa muito querida que você passa a querer evitar, porque é extremamente tóxica e se sabe que você está conquistando, ela tenta abafar isso de alguma forma, porque ela não conseguiu. Mas não conseguiu por quê? Tinha tudo para ter conseguido. Trabalho, nunca faltou, né? Ideias boas, bons conselhos, mas a pessoa não quer seguir aquilo, ela quer seguir a ideia maluca dela. E muitas mentiras e muitos dramas. Gente, eu cheguei a uma conclusão de tantas coisas que eu já passei na minha vida, não ter pena de ninguém. Mas não é ter. É tipo assim, às vezes eu passo na rua, se eu vejo uma pessoa em condição de rua, se eu puder ajudar, eu ajudo. Mas não é assim. Essas pessoas que a gente conhece. Ficar se pena. Eu nem me sinto mais culpada. Porque eu aprendi na vida que a gente tem que ajudar todo mundo. E eu ajudo, eu tiro até a roupa do corpo, gente. Mas quando eu vejo que a pessoa está querendo se aproveitar, aí já começa de muito drama, muita gracinha, posta muitas besteiras falando sobre eu já ajudei, agora não me ajudam, mas, entendeu? Joga na cara o que faz, essas coisas assim, é negativa demais, pessoa negativa, que tudo para essa pessoa nada tem solução. Você apresenta. Ela fala do problema, você apresenta a solução, mas é um problema para cada solução. Tudo que você vai falando, né, a pessoa vai apresentando um problema para que o problema dela não tenha solução.
Chega a ser hilário isso, né, gente? E aí eu decidi que eu não vou mais dar confiança para esse tipo de coisa, porque isso distrai o meu foco. Eu tenho foco. Não só eu, como outras pessoas estão pensando igual a mim, né? Nada vai me tirar minha paz. Eu sou uma pessoa extremamente positiva. Eu já agradeço por tudo. Eu agradeço porque eu passei uma noite boa, porque eu tenho onde dormir, etc, etc. Agradeço tudo, tudo. Até os desafios, porque eu acredito que os desafios fazem com que a gente cresça, né? Quando aparece algum desafio e a gente enfrenta eles, acabou. Você enfrentou, acabou. Agora você fica procrastinando, você fica reclamando, maldizendo, né? Bota a culpa nas pessoas pela coisa que você passa, que muitas das vezes a escolha é sua, né? Às vezes foi você que se permitiu estar nesse estado que você se encontra. E aí, gente, aí a gente você vai fazendo isso até um certo ponto. Chega um ponto que ninguém mais se importa com você. E aí você vai ficando de lado e começa a reclamar mais ainda. E com toda essa reclamação, ninguém quer acolher. Ah, porque as pessoas são ruins? Não, gente, não a pessoa não é ruim, mas é muita reclamação. A mentira é uma coisa assim que mata qualquer coisa. Não são poucas, são muitas. A pessoa mente tanto que ela começa a acreditar na mentira que ela fala. Ela acredita que o que ela fala é verdade. Se ela falar assim, eu sou a rainha, ela vai acreditar que é uma rainha. Porque ela tem a fuga dessa pessoa normalmente é acreditar na mentira dela. Isso vai levando a um certo nível de loucura. Mas é isso que a pessoa escolheu para a vida. Foi isso que ela quis. Foi isso que quando você falou, não vai por ela, você bate no peito e fala. Eu vou por aqui porque acho até que você fala por inveja. Não sei. Eu sinceramente, eu não sei o que esse tipo de pessoa pensa quando toma esse tipo de atitude, né? Então, gente, queria passar a mensagem seguinte. O que que a gente vai tirar de proveito de tudo isso que eu tô falando? Simples. Se afastar de pessoas tóxicas. Tem pessoas que não querem ser curadas, não aceitam isso, mas ela vai tentar culpar você porque você se afastou dela. Ela vai tentar culpar você pelos problemas dela. Até pela falta de dinheiro dela, ela vai tentar culpar alguém. Alguém é o culpado. Não foi ela que não soube administrar e equilibrar a vida. E que nem quis ouvir ninguém. É isso que eu vim passar aqui para vocês. Se você tem um foco de estudar, mudar de emprego, viajar, enfim, não conte para ninguém. Não conte para ninguém. Porque talvez essa pessoa tão tóxica, ela ainda não tenha se revelado. Mas ela pode estar de olho nos nossos passos. Às vezes, ela está de olho nos nossos passos. Quando você dá um passo, ela vai contar uma história triste para você se penalizar e focar nela. Aí você fala assim, Rita, você é ruim. Não, eu não sou. Mas é que a pessoa, ela não conseguiu, ela não quer conseguir e não quer que você consiga. Porque se ela não conseguiu, por que você vai conseguir? Esse é o pensamento desse tipo de pessoa. Eu falo isso, gente, por experiência própria, tá? É... E é sufocante. Chega um nível que é sufocante. Pessoas narcisistas, na verdade, porque tá tentando distrair você de uma coisa boa que você quer para sua vida. Então, ó, a gente precisa fechar a boca, não falar nada com ninguém. Concretiza primeiro, depois você pensa se você fala ou não fala. E deixa a pessoa se autodestruir sozinha. Tentou ajudar? Fez a tua parte? Ok, você foi ótimo. Mas a pessoa não quer. Porque talvez
Se você ajudar essa pessoa, ela não vai ter problema. Você ajuda, ajuda de tudo que precisar. E aí ela não vai ter de que reclamar. É um tipo de pessoa que gosta de reclamar, né? Eu, com a minha idade, que eu já tenho, não tenho paciência para isso. Drama. Enfrentei muitas coisas na minha vida, nunca precisei dramatizar tanto para poder chegar onde eu cheguei. Hoje, eu não tenho tantas coisas assim, mas sou grata por exatamente tudo aquilo que eu tenho e que Deus colocou nas minhas mãos, porque quando eu olho para trás, eu vejo da onde eu saí. E aí eu tenho que agradecer, né, gente? Porque é, mesmo não sendo uma pessoa rica, eu tenho tudo que eu preciso e não preciso dramatizar nada. Eu sou uma mãe que perdeu um filho, já falei aqui em outro vídeo. Isso me dói muito, mas isso é minha dor. Um dia eu vou contar com detalhes tudo isso para que outras mães possam, de repente, né, vir se espelhar em mim. E a gente tem experiências iguais, a gente pode dividir com outras pessoas, mas não dramatizando. Quando isso aconteceu, já tem 6 anos que o meu filho partiu. Eu fui me tratar. Eu fui para o psicólogo, eu fiz psicoterapia, eu fui psiquiatra, desculpa, gente, errei. Eu fui psiquiatra, eu tive que tomar medicamento porque eu estava tendo crises na rua de tanta saudade. As crises amenizaram, a saudade nunca. Mas eu entendo que hoje a dor é minha. Eu não tenho que encher o saco de ninguém com certas coisas. Então, a gente tem que amadurecer. A gente tem que aprender a viver. A gente está aqui para isso. Todo mundo fala que acredita em Deus e que tem fé, mas não amadurece porque não quer. Às vezes chega a ser irritante a gente ter que lidar com uma situação dessas. Aí faz piadinha. Quando eu mais preciso, não tem ninguém para me ajudar, porque eu sempre ajudei todo mundo. Ah, por favor, vamos tentar crescer, gente, evoluir. Eu tenho 55 anos, sou curiosa, eu olho a internet, eu procuro estudar, eu procuro fazer alguma coisa para ocupar minha cabeça. Uma coisa muito boa que me ajudou muito. Foram várias coisas, né? Mas eu vou pontuar duas. Eu comecei a pegar livros para ler e também cozinhar. Eu ia para a cozinha, assim, quando eu fazia uma receita com massa, algum tipo de salgado, né? Aquilo me distraía tanto. Até comidinha simples, eu ia fazer vou inventar um bolo, né? Um bolo simplesinho. Fazer aquele bolo, aquilo já era para mim uma terapia. Eu comecei a focar nisso daí. Tem gente que sabe fazer crochê, eu não sei fazer. Mas tem gente que sabe fazer um crochê, tem gente que sabe fazer um bordado, né? Aquilo já vai distraindo e você também está sendo útil porque a gente precisa ter uma direção. Hoje eu trabalho fora, gravo os meus vídeos no YouTube, estou na meta de crescimento no YouTube, preciso atingir os 500 inscritos, estou na meta dos 500, mas eu preciso passar pelos 100, não cheguei nos 100 ainda. Quem puder estar me ajudando, aperta aí o botão de compartilhar, de se inscrever, né? Se você não quiser compartilhar, mas se inscreve no meu canal para poder estar me ajudando a crescer. Eu falo um pouco de tudo, gente. Eu falo da minha vida, eu falo. Às vezes eu mostro uma receita que eu fiz, que deu certo, que ficou bacana. Enfim, algum passeio que eu fizer, eu vou estar mostrando aqui. Eu ainda estou aprendendo, né, a lidar com o YouTube, a fazer capa, a fazer os thumbnails, fazer as coisas, mas eu tenho, não vou deixar de postar vídeo, mesmo que não esteja muito bom, que um dia eu chego lá. Então, gente, é isso aí. Fique com Deus, tenha um bom dia, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Se inscreve aí, tá?